Queridos irmãos, hoje, no 8º dia do Natal, a igreja celebra atualmente a festa de Santa Maria, Mãe de Deus. Mas, unida a essa festa, há uma festa antiga que é como que assumida no Evangelho, que é a festa da circuncisão do Senhor. O Evangelho descreve o fato, diz: quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus. Por isso, hoje, se celebra, há muitos séculos, a festa da circuncisão de Jesus, que ficou incluída na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. E amanhã se celebra a festa do Santíssimo Nome de Jesus, porque os dois fatos estão intimamente associados. Ora, a circuncisão foi uma ordenança de Deus dada a Abraão. Quando nós lemos o livro do Gênesis, a partir do capítulo 12, nós vemos as alianças que Deus foi realizando com Abraão, ou melhor, os ritos da aliança que Deus estabeleceu com Abraão. E um desses ritos, como acontecia em todos os povos antigos, é a chamada cicatriz da aliança. Ora, os povos antigos faziam realmente cicatrizes quando estabeleciam alianças entre si. E havia alianças por diversos motivos. Quando Deus faz a aliança com Abraão, a faz no sentido mais profundo e mais radical do que significa a palavra aliança. Uma verdadeira aliança de sangue. E por isso ele estabelece que todos os homens da casa de Abraão, da família de Abraão, deveriam ser circuncidados. A circuncisão é uma pequena cirurgia em que se remove o excedente de pele sobre o órgão reprodutor masculino. Ora, as mulheres israelitas não faziam nenhum tipo de rito como esse. Por quê? Porque Deus estabeleceu que o matrimônio fosse uma aliança de sangue. E, portanto, quando acontecia a consumação do matrimônio no leito conjugal e o marido rompia com o seu órgão reprodutor, o ímen feminino, naquele momento a mulher era associada à aliança que Deus fizera com Abraão, do mesmo jeito que Sara foi associada à aliança com Abraão através do matrimônio. Ora, portanto, quando nós vemos Maria e José levando o menino Jesus ao templo, aliás, o texto não diz que foi no templo, porque isso em geral era feito em casa mesmo. O próprio pai, na época, fazia aos 8 dias do nascimento esse corte e depois a criança se recuperava em casa mesmo. Então nós vemos São José circuncidando o menino Jesus e o menino Jesus derramando as primeiras gotas do seu sangue na terra, pelas mãos de São José. A igreja, inclusive, considera tudo isso como uma das dores do coração de São José,
ele ter de submeter o seu filho àquela dor, mas ao mesmo tempo uma grande alegria, porque desse modo ele era introduzido na aliança que Deus fez com Abraão. A segunda leitura fala exatamente disso, quando nos diz que Deus estabeleceu uma aliança através da fé, como aconteceu com Abraão. Ora, queridos irmãos, tudo isso nos pode levar a uma série de considerações. A primeira delas é a mais evidente de todas. O Verbo não apenas se fez carne, de uma maneira geral. Na circuncisão de Jesus, nós não vemos apenas o fato de que ele era homem enquanto humanidade, mas nós vemos a masculinidade do menino Jesus. Nós vemos que ele era homem do ponto de vista de macho, da raça humana. Por que que o Verbo se fez homem no sentido de se fazer macho? Esta é uma consideração muito importante, porque hoje em dia nós temos muitas ideias equivocadas em circulação pelo mundo, mas há um sentido teológico muito profundo nisso. Na primeira criação, se vocês pegam o livro do Gênesis e leem, vocês vão ver que Deus criou o mundo em 7 dias. No capítulo 2, diz que Deus formou o homem do pó da terra. E depois, Deus criou a mulher a partir do homem, a partir de uma costela que ele retirou do homem. Na linguagem bíblica, isso significa algo que nós vemos com os nossos próprios olhos. Ou seja, a mulher é uma espécie de aperfeiçoamento do homem. Por isso a mulher é mais delicada, é mais sensível, é mais acabada, digamos assim, do que o homem. O homem tem, na sua natureza, algo de tosco, algo de bruto, algo de mal acabado. Para a mulher, é o aperfeiçoamento disso. A estética masculina é assim, né? Hoje em dia que os homens estão delicados demais, mas segundo a natureza as coisas não são exatamente como elas são hoje em dia, infelizmente. Ora, quando Deus começa a nova criação, percebam que interessante, Deus não cria o homem, segundo o relato bíblico, do nada, simplesmente. Ele toma terra do paraíso e forma o homem à sua imagem e semelhança. Quando ele vai criar a mulher, ele não cria a mulher da terra. Ele cria de uma matéria superior. Ele cria a mulher a partir do homem. E ela é a obra mais bem acabada, mais aperfeiçoada. Ora, quando vai acontecer a nova criação, Deus cria a humanidade do seu Filho a partir de uma mulher. Ou seja, ele pega aquilo que havia de mais acabado na criação, segundo o relato bíblico, para fazer um salto qualitativo e, por assim dizer, cumprir o 8º dia da criação, ou seja, a nova criação. É por isso que no 8º dia nós celebramos como que a circuncisão do Senhor, para assinalar o caráter que ele tem de ser o princípio da nova criação de Deus. Ora, mas como Deus é perfeitíssimo, então o que ele fez? Ele criou essa mulher, Maria Santíssima, imunizando-a do pecado, em previsão dos méritos de Cristo.
ele predispôs que a encarnação acontecesse a partir do consentimento dela e da matéria que é ela, para que ela fornecesse, a partir da sua própria humanidade, a matéria da qual foi feita a humanidade santíssima do seu Filho. Ora, exatamente por esse motivo, Nosso Senhor é homem. Porque ele veio para reparar a nova criação, ele veio para sacrificar a sua própria vida, ele veio para realizar uma obra de salvação de toda a humanidade. O Salmo diz: como o esposo sai do seu tálamo, como o esposo sai do seu quarto nupcial, ele sai, por assim dizer, das entranhas de Maria Santíssima e assume a missão de homem, de refazer a criação inteira e de, por assim dizer, espargir a sua divindade sobre todos nós, como um sacerdote. Ele veio para se sacrificar, para não ter nenhum tipo de delicadeza consigo mesmo. Ele veio para derramar a sua vida em oblação. Ele nasceu marcado para morrer. Vocês vejam que interessante. É próprio da mulher dar a vida. A mulher gera a vida. Ela é cuidadora da vida. E é próprio do homem sacrificar. Os homens são os caçadores, os homens são aqueles que imolam os animais. E por isso que o sacerdócio, que está intimamente ligado ao sacrifício, sempre foi reservado aos homens. E é por isso que o Verbo se fez homem. Como fica perfeitamente assinalado aqui na sua circuncisão. Ora, ele, Nosso Senhor, é o princípio da nova criação. Ele é o novo Adão, como diz São Paulo na carta aos Romanos. Ele foi feito como o novo cabeça da humanidade. Ele foi feito para ser o restaurador, o reparador de todas as coisas, para consertar o universo inteiro e para encaminhá-lo ao seu fim. Ora, esse sentido, por assim dizer, literal do que significa a circuncisão, nos revela um sentido espiritual que pode nos servir justamente para iluminar os dias desse ano. A circuncisão é a remoção da carne obsoleta, da carne inútil, da carne que não serve para a transmissão da vida. Ora, todos nós somos chamados a remover da nossa vida a carnalidade, a não vivermos uma vida carnal, a vivermos uma vida interior e espiritual. Uma vida interior e espiritual que não acontece senão com o sacrifício, com o derramamento do nosso sangue. O que significa? Nós temos que nos empenhar pelo reino de Deus. Nós temos que lutar para ter uma vida espiritual. Nós temos que lutar para ter vida de oração. Hoje é o primeiro dia do ano. E nós temos a chance de começar, digamos assim, com o pé direito, ou seja, priorizando a nossa vida espiritual, a nossa vida interior, lançando fora toda a carnalidade, deixando com que a fé de Abraão, ou seja, a virtude sobrenatural da fé, possa se fortalecer na nossa alma através da oração e nós consigamos, aos poucos, fazer com que o homem interior venha para fora. Há uma circuncisão que precisa ser feita em nós. É a circuncisão da fé. É a circuncisão espiritual. É a circuncisão que acontece pela vida de oração.
Nós, muitas vezes, não queremos nos livrar da carnalidade. Nós estamos tão habituados aos nossos pecados que queremos continuar, nos vemos impotentes diante disso. Mas, diante da circuncisão de Cristo, nós somos chamados por Deus a levar a sério o nosso chamado à vida espiritual, eliminando toda a carnalidade, mesmo que isso cause em nós alguma dor, como causará, porque é impossível chegar ao reino dos céus sem esforço, sem penitência, sem imolação, sem sacrifício. Ora, para isso, nós precisamos entender que nós podemos contar com a intercessão de Nossa Senhora de São José. Porque foi Nossa Senhora de São José que levaram o menino Jesus para a circuncisão. Eles não ficaram com pena. Ai, poxa vida, ele é o Filho de Deus, nós vamos fazer esse corte, nós vamos fazer uma cicatriz nele, nós vamos derramar o sangue dele. Pois é, as primeiras gotas do sangue de Jesus foram derramadas nas mãos de São José e no colo da Santíssima Virgem. Ou seja, entenda uma coisa, a maternidade divina de Maria não poupou Nosso Senhor dessa dor, e como ela também é nossa mãe, ela não tem dó de nos fazer santos. Nossa Senhora não tem dó de nos fazer santos. Quais são os cortes que Deus precisa fazer em nós? Nós temos que ter a coragem de chegar nesse primeiro dia do ano, diante de Nossa Senhora e São José, e dizer, olha, não tenha dó de mim. Eu grito, eu choro, eu esperneio, eu reclamo, eu sou como uma criança que reage tão grandemente à dor. Não tenham dó de mim, me levem para a circuncisão. Eu quero sofrer todos os cortes necessários. Ora, nós, se vivemos a nossa vida dispostos a ser submetidos a essas cirurgias, a esses cortes, nós poderemos efetivamente entregar a nossa vontade, o nosso intelecto, o nosso coração, a nossa vida inteira ao menino Jesus. Hoje, oitava de Natal, festa de Santa Maria, Mãe de Deus, é não apenas a primeira sexta-feira do mês, mas é a primeira sexta-feira do ano. E, portanto, diante do coração do menino Jesus, que é a sede do próprio amor de Deus por nós, ou seja, a segunda pessoa da Trindade está nos amando no coração deste bebê. Ele está dizendo para nós, aquelas palavras do livro dos Provérbios, dá-me, filho meu, o teu coração. Aqui na manjedoura, ele está olhando para nós e com suas mãozinhas, ele está pedindo o nosso coração para que nós possamos amá-lo e nos entregar inteiramente a ele. Mas é impossível dar o nosso coração ao Senhor sem que Ele sofra cortes em relação às criaturas, a fim de que Ele seja inteiramente livre para poder amá-lo e servi-lo sem nenhum tipo de divisão, com plena exclusividade. Portanto, queridos irmãos, diante do coração sacratíssimo do menino Jesus, ofereçamos-nos, entregamos-nos inteiramente a Ele, demos-nos inteiramente a Ele, tenhamos a coragem de chegar diante do Senhor e de lhe dizer,
olha, eu quero ser filho de Maria e de José. Eu quero que estes cortes aconteçam para que o meu coração possa amar o teu coração de uma maneira pura, para que eu possa amar o teu amor com total pureza, sem nenhuma divisão. Não tenhamos dó de nós mesmos. Que nós tenhamos a disposição de ir nessa entrega até o fim, para desterrarmos a nossa carne, a fim de que possa nascer em nós verdadeiramente a vida do Espírito.